Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o like para o sistema aparecer para você também. Então vamos lá e bora pro vídeo. A obra começa com alguém dando bom dia. O entregador informa que é do Departamento de Investigações Especiais da Agência de Gerenciamento de Habilidades e pergunta se ele é o Sr. Han. Ele, suando frio, com uma cara de otaku, apenas confirma. E o cara responde avisando que se ele notar o despertar de alguma habilidade ou algo do tipo, para reportar para o pessoal da agência o mais rápido possível. E vai embora, com ele fechando a porta. E sim, como eu imaginei. Ele disse que essa foi a primeira interação dele com uma pessoa após 6 meses. O que significa que agora ele pode ficar de boa, pois a próxima interação será apenas daqui 6 meses de novo. O cerealzinho que ele pegou para comer ali já tá até vencido, e ele fica decepcionado. Também nos é mostrado que ele saiu de casa faz 2 anos, e agora vive nesse lixo que podemos chamar de quarto. Ele diz que é apenas uma vítima da sociedade. E na TV é mostrado que os bombeiros estão dando duro para apagar um incêndio no shopping. O suspeito cometeu um crime antes de ser teleportado para outro mundo. Essas são as pessoas chamadas despertados. Um dia, algumas pessoas começaram a despertar habilidades de forma aleatória, e após despertar, eles são mandados para outro mundo. Ficam lá por 24 horas. Se eles conseguirem passar nas condições, eles conseguem retornar para esse mundo, mas a porcentagem das pessoas que conseguem voltar é sempre baixa. Há 2 anos atrás, um despertado cometeu um crime logo antes de ser mandado para outro mundo. E nesse incidente, o prota não só perdeu sua família, mas também as suas pernas. O cara tem azar demais. A cena corta e o prota está treinando a perna para tentar ter todo aquele movimento que tinha antes. Mas ele desiste, cansado, e pensa no quão patético ele é, pois esse esforço não tem efeito algum. Após tudo aquilo, ele perdeu a coragem de sair de casa. Foi assim que ele começou trancado nessa caverna de quarto. Ele pensa que só queria escapar desse quarto e ir para qualquer lugar. E é aí que o sistema aparece, informando que está conectando com o sistema caixa, enquanto ele está assustado. O sistema informa, despertando a habilidade única, e começa a carregar. O prota não tá nem acreditando, porque isso é tão repentino. O sistema finaliza. Sua habilidade única se chama Avatar, e começa a contagem para a transferência para outro mundo. 24 horas restantes. O prota, em choque, com uma cara bizarra, pergunta se o sistema tá zoando com ele. Mas o sistema não tava brincadeira, e já avisa que se ele não for por bem, a escolta obrigatória vai fazer o serviço. E ele grita e sai correndo, enquanto pensa que após ir para outro mundo vai levar pelo menos 1 ano para voltar para a Terra, e que o tempo se move 10 vezes mais devagar do que aqui na Terra. Ele se pergunta se por acaso ele vai precisar ficar vivo lá por 10 anos. O cara já tá todo paranoico, e o sistema o apressa, informando que tem 3 minutos para ele andar logo. O prota tá tudo arrumadinho, e se aproxima lentamente colocando o pé para entrar, mas acaba desistindo e diz que é impossível. Ele pensa que sem habilidade e poderes é impossível de sobreviver no outro mundo, mas aí ele se lembra, habilidades? Ele ganhou uma habilidade única agora há pouco, e já grita dizendo para o sistema ativar a habilidade Avatar para ele dar uma olhada. E bizarramente um clone dele é criado em sua frente. Ele olha para o seu clone e pergunta o que é isso. Ele sente um leve incômodo e fala que está vendo o próprio rosto na sua frente. Então ele percebe que está compartilhando a visão do seu clone e está vendo ele mesmo. Ele até diz que está ficando tonto porque é impossível de mover 2 corpos ao mesmo tempo. E o sisteminha novamente já apressa ele, dizendo que tem 1 minuto e 60 segundos para entrar, ou a escolta obrigatória vem. Mas ele pensa que até mesmo um avatar igual a ele é meio inútil, e se pergunta de todas as habilidades por que ele teve que ficar logo com essa. Ele pensa que se alguém pudesse ir, mas aí a ficha dele cai. Ele olha para o rosto do seu avatar e, em seguida, após se mover até a marcação, o sistema confirma a presença dele e inicia a transferência. A transferência começa enquanto o Proto está caído no chão, surpreso por ter funcionado como ele imaginou. Seu avatar então é teleportado com sucesso. No outro mundo ele aparece em um tipo de floresta, mas ele já toma um susto, porque ele mandou o avatar, mas a consciência dele que está ali. O sistema informa que ele pode retornar para o mundo usando a função de retorno na loja de karma, o que será necessário coletar karma em sua aventura. Porém ele está zerado, sem nada, e já fica desapontado. Mas aí ele percebe que na verdade ele não está ali. Ele apenas está compartilhando a visão do seu avatar. Ele grita dizendo que isso deixa ele tonto e pede para cancelar o avatar. E lá está ele no chão do seu quarto. Após tudo isso, ele com a mão em sua boca, corre para o banheiro e solta tudo. Aliviado por pelo menos ter escapado da transferência e já invoca o seu avatar novamente. Ele aparece em sua frente perfeitamente. Porém, ele diz que está ferrado, pois não faz ideia de como usar essa habilidade inútil. Mas aí o sistema aparece e parabeniza ele pelo seu grande ato, por ter conseguido voltar à Terra sem usar a loja de karma. E com isso, ele ganhou uma conquista, e essa conquista dá uma habilidade extra. Ele pode se mover para qualquer localização já visitada uma vez por dia,
O sistema também informa que ele ganhou muito karma. Ele não entende nada e fica com cara de bobo, e dá um gritão perguntando o que foi isso. O cara simplesmente foi despertado que voltou para a Terra o mais rápido possível. O sistema informa que ele tá com 1.900.000 de karma. Ele fica surpreso com essa quantidade surpreendente, só por ter cancelado seu avatar. Vendo na loja, ele nota que precisaria de 1 milhão de pontos para voltar sozinho, o que lhe rendeu os 10 anos bem facilmente. Vemos que o tal karma é pago de acordo com o impacto no outro mundo, independente que seja bom, ruim, matando, trabalhando ou qualquer forma. O karma também pode ser utilizado para melhorar as habilidades. Prota fica se perguntando se por acaso isso é algum tipo de bug, e se vão pedir para ele devolver. Mas ele não liga tanto e deixa pra lá. Ele fica curioso com a função de melhorar status, e se pergunta o que vai acontecer. Com isso, ele vê que pode melhorar a sua recuperação gastando 10.000 pontos, e fica surpreso. Ele dá um cliquezinho na tela e se sente uma pressão nas suas pernas. A lesão dele está se recuperando. Essa lesão não é algo normal. Ela é uma marca, uma perca de sua família, e a cicatriz que deixou em seu quarto. O sistema já informa que a recuperação já ultrapassou o nível normal, e a mensagem aparece na tela. Você adquiriu a super recuperação. A noite chega e lá está ele treinando, após ter recuperado a sua perna totalmente. Ele até comenta que ficaram mais fortes, porém ainda restam muitos pontos, então onde seria bom usar? Ele já prende o olho na opção de melhorar a habilidade possuída gastando 300.000 e dá um cliquezinho, já se perguntando sobre o que vai acontecer após esse upgrade. Ele dá uma conferida e diz que tá bem gostoso, afinal, esse avatar ficou treinando e ele fica satisfeito. Ao ter melhorado a habilidade avatar, a consciência dele se dividiu em duas, fazendo com que agora ele consiga se mover livremente, sem ficar tonto igual antes. E não é só isso, ele também nota que ganhou outra habilidade de brinde chamada Núcleo da Mente, que filtra estímulos e emoções. Do nada, ele mete um socão na barriga do avatar, conferindo que realmente não sente dor caso o avatar se machuque. E aí, para melhorar, ele nota que agora consegue se aventurar em um outro mundo, com o corpo principal ficando preso no quarto, como uma espécie de videogame. Ele até pensa em um joguinho, e não é só isso, agora tem 3 versões dele. O Prota fica curioso, que se caso melhorar ainda mais a sua habilidade, ele consiga criar mais avatares. E se esse for o caso, seria bom decidir um nome para cada um deles, pois está ficando bem confuso. Ele começa a pensar, mesmo não sendo tão bom com nomes, e finalmente chega em um resultado, olhando para sua mesa. O nome do primeiro será Hans. Porém, para a obra não ficar tão confusa, eu vou chamar de Hans. Todos serão ele, então fica bem mais fácil. O primeiro Hans tem o traço único afinidade com humano. O segundo Hans tem como traço único a durabilidade. E ele fica pensando que mesmo ambos ali tendo traços únicos, eles parecem tão fracos. Finalmente, o Prota decide começar a missão principal. E um ali já começa a teleportar, enquanto o outro leva para fora um ano de lixo que foi acumulado. Saindo para fora, ele tampa o seu rosto do clarão do sol e percebe que não se sente nem um pouco ansioso mais, e que talvez esse seja o efeito do núcleo da mente. Pensa que Hans deve ter chegado no outro mundo nesse momento. A cena então corta e realmente, lá está ele no meio da noite, se perguntando se nada vai aparecer a essa hora. E pro seu azar, um animal selvagem apareceu. Ele se pergunta por que tanto azar, mas a criatura só vem pra cima, enquanto ele tira uma espadinha para se defender. Ela morde a espada e ele fica achando nojento toda aquela baba. Ele percebe que mesmo com uma criatura desse tamanho, ele não sente medo e nem dor, então facilita as coisas. O Prota já coloca mana na ponta da espada, dizendo que é a mesma coisa que um jogo, e em seguida podemos ver apenas sangue no chão. A criatura foi derrotada, e ele está se perguntando se foi difícil pelo motivo dele ainda ser bem fraco, e percebe que se continuar ali, vai acabar se dando mal encontrando outra criatura. Olhando em frente, ele nota traços de uma civilização, e de fato é uma vila. O velhinho já dá as boas-vindas com um sorriso no rosto, dizendo se chamar Malcolm, e que é o chefe da vila. Ele o elogia, dizendo que é impressionante ele ter conseguido passar pela floresta nesse horário, cheio de monstros. O Prota só responde que por causa disso se machucou um pouco. Ele pergunta se dá para passar uma noite nesse lugar, e o velhinho diz que sim, afinal todos precisam se ajudar. O Prota fica todo aliviado. Malcolm comenta que as vestimentas do Prota é um tanto diferente, e se por acaso ele é de longe, mas ele só dá uma desculpinha brega. Malcolm o convida para tomar uma bebida, pois faz tempo que não vê um forasteiro. Tempo se passa e o Prota está feliz, pois ganhou até mesmo um quarto só para ele. Ele se pergunta qual foi a última vez que aproveitou algo com outras pessoas. Com sono, bocejando, diz que hoje foi divertido, porém alguém se aproxima no escuro. Enquanto isso, seu corpo principal suave em casa, tomando uma cervejinha, dizendo que é bom comer um frango após um banho. O Prota fica um pouco mal pelo Hans, pois está o tempo todo treinando, fazendo exercício físico, para ficar ainda mais resistente. Como ele não sabe quando usar, ele está apenas deixando tudo preparado. Ele também fica interessado em saber como o outro mundo funciona e o que está acontecendo lá.
Então ele pega o seu note, pensando que será um ótimo comandante, mas nota algo estranho. Ele tem uma sensação diferente, e o sistema informa que o seu avatar que está no outro mundo foi de F, e que as características e dados serão reiniciados. Ele não entende, como assim o Hans morreu? E o capítulo acaba. Olhando para a mensagem no sistema, ele reflete que Hans estava na vila, porém se ele morreu lá, significa que aquele velho talvez tenha colocado água em sua bebida. Talvez isso só aconteceu por ele ter sido muito convencido em visitar um lugar desconhecido. Agora imagina se ele não tivesse essa habilidade e tivesse ido no lugar do clone. A história já iria acabar aqui. Com a sua mão em sua cabeça, ele percebe algo estranho e pergunta se está se conectando novamente com o avatar. A cena corta e podemos ver que o velho está insatisfeito, pois achava que ele seria uma pessoa mais forte. Porém, era apenas uma pessoa normal. Por ele ter passado pela floresta sozinho, o velho tinha altas expectativas, mas ele apenas virou um esqueleto normal de elite. O Prota olha para sua mão e está só o osso. O sistema informa que a raça dele mudou para morto-vivo e obteve a habilidade Coração Podre. Ele fica meio sem entender enquanto se pergunta o que realmente é um morto-vivo. E o sistema novamente informa que graças ao núcleo da mente ele não teve a sua mente corrompida. Se pergunta onde está, e olhando ao lado nota que tem muitas pessoas, ou melhor, restos de pessoas. Já refletindo sobre o acontecido, ele se pergunta se por acaso essa galera está transformando a vila inteira em morto-vivo. Um cara então chega abrindo a porta, e ele fica curioso para saber quem é, e lembra que esse é o mesmo cara que estava na taverna ontem. O maluco parece um tanto insatisfeito, pois está ali faz bastante tempo nessa montanha isolada. O cara olha para ele que está sentado no chão, e o Prota fica pensando se por acaso ele já descobriu que ele consegue se mover livremente. Mas ele só tá bravo, e pergunta por que ele não tá lá com os outros, e que deve ir para lá agora mesmo. Prota consegue sentir uma sensação fraca tentando controlar suas emoções, mas ele apenas aceita e finge estar sendo controlado. O cara se pergunta por que aquele velho Gagá fica sempre mandando ele checar esses esqueletos. O Prota percebe que o poder em sua volta é um tanto familiar, e se pergunta se é por causa da afinidade de mana. E acredita que talvez consiga controlar os esqueletos também. Uma semana se passa na vila e lá no fundo vemos o Prota sentado em cima de uma caixa, enquanto faz alguns testes com outro esqueleto. Ele respira fundo e ativa sua mana. O esqueleto finalmente se levanta, seguindo as suas ordens. Com isso, o Prota já conseguiu dominar sua nova habilidade, porém ainda é um pouco difícil de controlar vários de uma vez. Ele se pergunta por que só consegue controlar perfeitamente um esqueleto, e que talvez seja por ele ser um esqueleto de elite. Mas algo o surpreende. Um rato aparece em meio às suas pernas, e já gruda o ratinho com a sua mão. Mas pergunta se era ele que ficava mordendo seu pé durante a noite. Mas ao refletir sobre o rato ser pequeno e rápido, ele já fica pensativo e tenta colocar mana no rato para controlar ele. Ele vai lá e tenta e o ratinho já tá com os olhos vermelhos. Foi um sucesso. Agora ele tem um ratinho de controle remoto. E já manda o Alfredo ir começar a operação, ouvindo todas as conversas ao redor para obter informações. O ratinho olha para o lado e tem um cara reclamando como sempre. Até o Prota diz que esse maluco tá sempre reclamando do velho. O cara está destrancando o cadeado, e o Prota fica surpreso sobre o que tem ali dentro. Será que são outros mortos-vivos? O maluco vai entrando e o Prota se pergunta se é uma boa seguir ele, mas sente uma imensa mana roxa e pesada, e se pergunta o que é isso vindo em sua direção. Mesmo com o núcleo da mente neutralizando as emoções, ele sente que é perigoso ir mais além. A cena corta e tem dois caras que parabenizam o outro, enquanto ele pergunta quando o processo de amadurecimento vai começar. Ele ainda diz que toda vez que entra ali sente a sua energia sendo sugada, e o outro responde dizendo que não vai demorar, já que o mestre fica lá dentro todos os dias, enquanto o Prota, no corpo do rato, pensa agradecendo pelas informações coletadas. E aquilo lá dentro deve ser o fragmento do Rei Imortal. Se pergunta onde ir agora para conseguir mais informações, mas é surpreendido por um ataque que o fura no meio, enquanto o velho se aproxima dizendo que sentia algo, mas não imaginava ser apenas um rato. O Prota se pergunta se foi pego, porém o idoso fala que tem algo estranho. Ele não sente nada de energia negra, apenas uma pequena mana negra. Se pergunta se isso foi causado por ter absorvido muita mana negra, já dizendo que só tem um lugar que tem mana negra. Ele já chama um tal de Jeff, pergunta se ele é o responsável por cuidar do armazém hoje. Enquanto o ratinho está morrendo lentamente no chão, o Prota comenta com ele que vai se vingar pela sua morte. O pequeno Alfredo foi de Jeff, e tempo se passa, e o cara tá chutando a porta irritado, se perguntando qual o problema de um rato ter escapado de lá, e que isso nem faz sentido. Ele o chama de velho maldito. Então ele aponta para um morto-vivo aleatório, e diz que ele está fora do lugar, dando a ordem para entrar na fila imediatamente. Se aproxima e dá um socão na cara do morto-vivo. Então ele o pega pelo cabelo, o pouco de cabelo que sobrou, né? E reconhece o cara, perguntando se não foi esse cara que se rebelou contra ele.
Ele fica zoando com ele, dizendo que mesmo que ele tenha avisado para não mexer com sua família, ele foi lá e fez isso. Porém, que ele não pode fazer nada em relação a isso. Jeff então cansa e solta o morto-vivo no chão, dizendo que isso é muito sem graça. Porém, mesmo que ele tenha morrido, ainda está com sua mulher. Enquanto ele tá falando, o morto-vivo se aproxima, preparando para meter uma mordida no pescoço dele. E ele já cai no chão, se perguntando o que tem de errado com esse monstro. Ele fala para o morto-vivo parar, mas ele continua se aproximando. Sem ter o que fazer, ele prepara uma magia em direção a ele. Mas outro morto-vivo pega por trás, lá ele. O maluco já está sendo sufocado, e em seguida todos os mortos-vivos estão indo para cima dele, e sangue voa no ar. Prota ali no meio diz que esse é apenas o começo da sua vingança, e o capítulo acaba. Controlando o corpo de Hans, ele foi até os guardas da vila e perguntou se o irmão dele estava ali. Os guardas ficam confusos, e dizem que se for verdade ele saiu faz pouco tempo. Hans insistiu que precisava falar com o chefe da vila, e foi aí que o velhão apareceu, perguntando o que estava acontecendo. Hans abriu um sorriso, dizendo que acha que o seu irmão gêmeo Hans estava ali. Enquanto distraiu o velho, ele conseguiu facilmente chegar no fragmento do Rei Imortal. Ele olha para o fragmento e pergunta se aquele é o tal fragmento do Rei Imortal, dizendo que sente uma energia poderosa em sua volta que está absorvendo a energia de todos ali. Olhando ao redor, ele nota que todas aquelas criaturas são mais fortes do que as que estavam com ele, e fica em dúvida se por acaso ele estava no grupo mais fraco de todos. Irritado, ele mete a mão com tudo no fragmento, e diz que não pode ser tão ruim. Já com o fragmento na mão, ele vai experimentar o saborzinho. A cena corta e o pessoal está lá conversando com o suposto irmão gêmeo dele. Ele diz que como são gêmeos, consegue saber a localização exata do seu irmão. E o velhinho com uma cara de falso apenas elogia, dizendo que isso é uma coisa muito legal. Porém o velho nota uma presença estranha, dizendo que tem algo errado com o fragmento. Ele vira um monstro das sombras e vaza dali, enquanto grita para os guardas matarem esse maluco. Os guardas preparam as suas lanças, mas já não tem ninguém ali. A cena então corta, e o Proto está envolto de muitos pensamentos e vozes negativas. Mesmo o núcleo da mente filtra uma parte, ainda é bem forte. Ele se pergunta se alguém normal conseguiria aguentar aquilo sem enlouquecer. E em seguida uma explosão é gerada. O sistema aparece informando que ele está evoluindo. Ele dá um passinho para frente, saindo da escuridão. E a janelinha nos informa que agora ele é um mago imortal, um Demon Lich. Agora com 1/3 do fragmento ele adquiriu a habilidade Sabedoria Maligna. A cena corta e um dos guardas está preparado atrás das portas, apenas vigiando, e zoando como seu parceiro, dizendo que ele não conseguiu lidar com apenas um rato. Mas o velho chega e dá um gritão, chamando ele de idiota. Ele pergunta o que aconteceu, e o velho diz para ele verificar o núcleo da mente. Ele se aproxima do portão e dá uma olhada. Ele nota algo estranho e chama pelo morto-vivo, mas nada. Aí ele pergunta por que não está sendo respondido. Mas em seguida o bicho já tá vindo pra cima dele. Ele já fica em choque e fecha a porta com tudo. E aí o Prota chama por ele, dizendo que o dia está lindo, não é mesmo? O maluco já cagando de medo pergunta como ele consegue falar. Ele prepara uma magia e está pronta para atacar. Então lança na porta. Mas para sua infelicidade a porta é quebrada e todas as criaturas saem. O Prota ainda fala que ele é muito sem educação. E percebe que talvez seja por causa da habilidade Sabedoria Maligna, mas ele consegue saber a magia apenas por olhar para ela. Uma explosão ainda maior é causada na vila, e é o nosso Protinha, dizendo para os monstros não deixar ninguém fugir, e para eles levarem todos. Mas ele percebe que alguns monstros estão sendo derrotados facilmente, e pergunta que porra é essa. Mas aí o velhinho aparece, e diz que ele deveria ter se tornado apenas um esqueleto de elite, e grita perguntando o que ele fez com o fragmento do Rei Imortal. O velhinho, na verdade, é um ancião, Marcos Geocali. O Prota já dá saudações para ele, dizendo que faz tempo que não vê ele, e pergunta se ele lembra dele ainda. E ainda diz que graças a ele, ele ficou sem seu coração, porém agora ele conseguiu um novo na mansão. O velhinho fica com ainda mais raiva, diz que não faz sentido, ele usou o fragmento do Rei Mortal em um corpo tão merda. Ele fica irritado e lança uma magia, Dedo da Morte. Esse que nome diferente, né? O ataque vai em direção ao Prota, e ele perde um braço. Ele ainda fala que o velho é mal educado, por atacar as pessoas enquanto ela está falando. O velhinho apenas fala pra ele calar a boca, e fala que investiu todo o recurso dele no processo de amadurecimento do corpo, e diz que estava tão perto de se tornar o mais poderoso do mundo, lançando mais ataques em direção ao Prota. Um novo ataque é gerado, o Espinho da Escuridão, que já prende o Prota lá dentro. O Prota dá uma olhada na magia e percebe que é como colocar um encantamento de nível alto apenas para um iniciante. E aí o Prota fala que só conseguiu porque o velho nunca seria capaz de usar o fragmento. O velhinho fala que não sabe como o Prota resistiu à corrupção, mas vai destruir o corpo dele e vai transformar ele em experimento, e já lança mais magia, Ectoplasma Quebrado. Ele fica falando uns nomes de magia bem chatinho. Até o Prota fica irritado,
Ele fala que o velhinho não consegue lançar magia sem ficar falando o nome delas. E fala pra ele morrer de uma vez porque ele é o inimigo do Alfredo. O velhinho fala Alfredo e pergunta se ele conhecia alguém que tava na vila ou ele era infiltrado antes de entrar ali. Mas aí quando o velhinho olha pra trás, ele percebe que tá vindo mais ataque. Fala que ele tem que andar logo porque o Prota tá se acostumando com a magia negra. O velhinho então fala que não pode perder tempo e já lança outra habilidade, Pacto da Destruição. E o pessoalzinho que tá se defendendo do morto-vivo de repente começa a perder a sua alma. O maluco pergunta qual é o problema, olha pra trás e o outro já tá perdendo sua alma. E aí em seguida todo mundo já tá morrendo. O Prota pergunta se por acaso a alma dos magos estão sendo drenada. E aí percebe que a alma deles estão sendo drenada e virando uma coroa negra. E vemos que essa é a coroa dos quebrados. E o Prota pergunta se ele aumentou o poder usando a alma do pessoal dele. O velhinho irritado fala que ele pode ter aguentado por conta do fragmento, porém agora ele vai morrer para as chamas das almas drenadas pela escuridão. Mas quando ele olha, ele tomou um ataque bem no peito. O Prota fala que quase dormiu ouvindo o nome dessa habilidade gigante, e ele não teve escolha, ele teve que atacar. Mas de qualquer forma, graças a ele pode aprender magia negra bem rápido, mostrando a linguinha pro velho. O velhinho não acredita que vai morrer dessa forma, e fala que é bem ridículo. O Prota olha para o céu e pergunta se ele está assistindo, e fala que ele finalmente o vingou. Olhando para o céu, podemos ver o Alfredo lá na lua dando um joinha. A cena corta e podemos ver uma mulher. Ele está em uma igreja, fica surpresa com algo. Quando sai, chama pelo Bispo Martim. O cara pergunta se ela já terminou de orar. E essa é a Santa Riestar. Mas vamos chamar só de Santa, né? Ela disse sim, e pergunta se pode pedir que ele contate os outros, dizendo que detectou sinais da ressurreição do Rei Imortal vindo do Oeste. O cara já fica em choque, já fala que entendeu e vai iniciar uma reunião agora mesmo, enquanto pensa no Rei Imortal. A sua ressurreição afundou o continente e destruiu centenas de anos atrás. Ela diz que não vai permitir que algo assim aconteça de novo. Prota caminha pelo corpo dos esqueletos e diz que realmente o dano é grande. Havia centenas de mortos-vivos ali, mas quase todos foram destruídos. Mas com um sorriso no rosto, ele diz que essa é a parte divertida de ser um necromante. É só ele repor todos os corpos e repor eles para as tropas novamente. Porém, ele olha para o seu braço e diz que precisa dar um jeito nisso. Ele percebe um esqueleto que está ali no chão e já tira o braço dele, dizendo que esse aí parece muito bom. Então ele ativa a super recuperação. Prontinho, ele diz que está perfeito e que agora precisa começar a repor as tropas. Então ele já ativa a habilidade em um dos esqueletos e fala para ele se tornar o seu súdito. Ele começa a recitar o encantamento e tudo vai indo de acordo. Porém, quando ele está finalizando o encantamento, o esqueleto se quebra e ele se pergunta o porquê não deu certo. O tempo se passa e todos os esqueletos e mortos-vivos estão ali do lado. E ele diz que depois de tentar algumas vezes, ele finalmente está pegando o jeito. Então ele olha para o velhinho que está no chão e diz que agora é a hora. Ele se pergunta se é uma boa transformar o velho em um morto-vivo e tentar extrair as informações dele. Mas ele percebe e fica bem surpreso. Aquele velho não tem alma. Aparentemente, a alma dele foi extraída artificialmente através de um círculo mágico, o que deve ser um tipo de medida de segurança de alguma organização secreta. E ele diz que faz sentido por ser uma operação grande. Seria estranho se uma organização desse tamanho não tivesse nenhuma medida de segurança. Porém, olhando para o lado bom, ele ainda consegue usar o corpo do velho. Já ativa a habilidade e diz que vai transformar ele em um morto-vivo de alto nível. Está ele recitando os encantamentos. Finalmente deu certo. Esqueleto com barba é o feiticeiro da morte. E ele diz que aguarda as ordens do seu mestre. O Prota fica surpreso, porque além da consciência própria, ele também consegue falar. O Prota então informa que o seu nome é Malcolm, de agora em diante para ele obedecer ele. E já dá um socão na cara dele, falando para ele responder rápido. Enquanto o Prota pensa que mesmo ele não tendo memória nenhuma da vida passada, não quer dizer que os crimes que ele cometeu desapareceram, e vai continuar zoando com ele daqui pra frente. Ele chama pelo esqueleto e fala que aquela bengala parece bem legal. O esqueleto já fica em choque. O tempo se passa e ele tá olhando para uma pilha de corpos, ou melhor, de ossos, já usando a sua nova bengala. Ele percebe um morto-vivo um tanto peculiar, e lembra dele, é aquele mesmo zumbi que ajudou ele a derrotar o Jeff. Mas aí ele taca fogo em tudo e diz pra ele descansar numa paz eterna com a sua família. A cena corta e o Prota tá lá na sua casa, tomando uma coquinha e comendo um pouco. Tá feliz e diz que tá cheio, realmente como esperado, a comida dali é uma delícia. Olhando pro seu celular, ele pergunta qual é o preço do ouro hoje em dia. A sua casa está repleta de ouro. Fica muito feliz porque os caras acumulou bastante ouro e tesouros pra ele. E fala que vai dar uma olhada nos ganhos. Mas aí o Hans aparece e ele fica com medo porque tem uma aura gigante. E já pede pro sistema cancelar o avatar. Em que o Han some, ele fala que achou que ia morrer porque aquela aura era realmente forte. Ele se pergunta se isso por acaso é porque ele não melhorou a sua habilidade única. Já abre a loja do Karma. Ele diz que ganhou mais do que esperava.
A última vez que chegou, tinha um pouco mais de 400 mil, mas agora ele tá com 792 mil de karma. Ele já mete o dedinho na tela para melhorar a habilidade única. E o sistema já informa que conforme a habilidade dele cresce, o número de avatares que ele possui aumentam também. Informa que a força mental ultrapassou o normal, e ele adquiriu a habilidade Tranquilidade. A habilidade previne a mente de ser afetada por estímulos externos e protege contra ataques mentais. E lá está ele, guardando as barras de ouro em sacolas. Agora ele olha para o Hans e diz que agora se sente um pouco mais de boa ao estar ao lado dele. Ele também diz que a habilidade Tranquilidade também pode ser aplicada ao corpo principal. E diz que acha bem estranho, porque ele sempre consegue as habilidades que acaba precisando. Já com tudo preparado, ele diz que vai vender o ouro. A cena corta, ele já está com várias sacolas e mochilas cheias de ouro. O pessoal da loja fica impressionado. Enquanto ele diz para depositarem tudo na conta dele. A cena corta, ele já tá vazando, o pessoal tá agradecendo por escolherem um banco. E ele diz para continuarem com um ótimo trabalho. Ele até pensa que em caso alguma emergência acontecer, ele tem o Hans escondido na sombra dele usando a magia negra. E que foi colocada uma máscara nele para o pessoal não saber que ele é um morto-vivo. Enquanto ele diz que achava que estava se preocupando demais, uma explosão é causada lá atrás. Uma criatura começa a dar risada, dizendo que hoje eles ganharam na Mega Sena e tem 2 ladrões ali. Ele diz que não imaginavam que hoje teria tanto ouro em um lugarzinho pequeno desse, enquanto o outro fala para ele guardar o discurso para depois e que agora eles precisam correr imediatamente. Eles dão um salto com tudo para frente e acabam entrando na frente do Prota. O Prota percebe que aqueles são vilões e que aqueles caras cometem crimes utilizando seus poderes despertados. Também existem guardiões que protegem as cidades. Ele acaba levando um socão na cara e voa, dizendo que os guardiões provavelmente vão encontrar eles. Ele come na cara, pensa que com esse corpo ele não pode fazer nada. Enquanto os ladrões estão comemorando, dizendo que tudo está de acordo com o plano, eles ainda têm bastante tempo, já que leva 3 minutos para os guardiões chegarem. Um deles diz que eles precisam se encontrar com a Portal imediatamente. E o lobisomem já fala se não é aquela ali. Mas olha, e a garota tá no chão caída. Eles preocupados perguntam quem fez isso com ela. E o outro ladrãozinho percebe que tem alguém um tanto diferente ali. Ele já pergunta quem é aquele e se por acaso ele é um guardião. Mas o outro fala que aquele cara não é um guardião. O Prota pensa que o corpo principal não pode fazer nada, mas esse aí consegue com certeza. A cena corta e os guardiões finalmente estão correndo, dizendo para se apressarem, que não podem deixar eles escapar. Podemos ver que esses caras fazem parte da Associação dos Retornados da Coreia do Sul, e são os guardas da cidade. Eles chegam ao local, mas se perguntam o que aconteceu ali. O cara tá tudo caído no chão. Perguntam se por acaso alguém lutou com os vilões e desapareceu. E diz que aparentemente não faz muito tempo, então eles devem ainda estar por perto. E fala para os outros correrem checar os arredores. A sombra do Hans já vai até o corpo principal dele, e ele fica todo aliviado, dizendo que deu certo. Ele diz que desestressar assim de vez em quando é uma boa. Na corte podemos ver o outro avatar de Hans, que tem a durabilidade. Ele chega no local e diz que finalmente está ali. Como o pessoal da vila disse, realmente tem uma cidade aqui do lado, e que o velho de fato não estava mentindo. Ele todo feliz diz que essa é a estreia dele nesse mundo. Mas, por alguma razão, a cidade está tão vazia. E pensa que não tem nem checagem na entrada e aparentemente ninguém ali se importa com os estrangeiros. Mas lá atrás podemos ver um cara dando uma bronca em uma garota. Ele diz que ela foi avisada. Ela responde dizendo para ele desculpar ela, só precisa de mais um tempo para dar o dinheiro. E ele diz que essa é a última chance dela. E os dois precisam dar 2 moedas de prata em 3 dias. E se ela não trouxer, eles não vão ter outra escolha. Prota olhando aquilo, diz que é realmente uns bandidos da cidade e uma garota sendo explorada. E é um clichê meio cansativo. Porém, não tem nada a ver com ele. De repente, a garota se tromba nele e já começa a pedir desculpa. E ele chama por ela, perguntando se ela conhece bem essa cidade. Enquanto pensa que ele realmente precisa de um guia. Prota pergunta quem é ele. E ele já com 2 moedas de prata na mão diz que é o seu futuro chefe. Ela fica toda feliz, dizendo para eles discutirem os termos de trabalho agora mesmo. O tempo se passa e ela tá mostrando um tal alojamento. E diz que esse aí vai ser um dos melhores lugares para eles ficarem essa noite. O nome dela é Diana. Ela pergunta se ele gostou. Também é nos mostrado que ela tá ganhando um dinheirinho para cuidar do irmão doente dela, e eles acabaram perdendo os pais. E que foi uma boa ela ter encontrado ele agora, porque ela tava encrencada e não conseguia pagar o dinheiro do tributo. Ele então já dá as 2 moedas de prata para ela, diz para ela procurar ele amanhã. Deitado em sua cama, ele comenta que ela vai ser a sua guia todos os dias, custando 2 moedas de prata. E que ele não tá nem aí pra dinheiro, afinal, ele vai estar ajudando ela de certa forma. E aí ele decide dormir. Porém, a cama é bem desconfortável e ele não consegue, ele até dá um espirrinho ali. Olhando pela janela, ele percebe que a garota tá ali fora esperando por ele. E ela dá boa noite, enquanto ele pergunta por que ela tá ali fora de madrugada. A cena corta e eles estão ali se alimentando.
Ele diz que não precisa mais esperar cedo, ela pode vir lá para a hora do almoço mais ou menos. Ela diz que entendeu, enquanto está comendo a comida. Ela pergunta se ele não vai comer o pão com ovo. Ele diz que pode ficar com ela, ele não tá com tanta fome assim. Ela só agradece e guarda na mochilinha. O nome dessa cidade é Azantu, uma cidadezinha que fica no lado oeste do reino Thalia. Ele comenta que parece uma cidade medieval comum, mas aquele símbolo ali é um pouco estranho. Tá espalhado por todo lugar da cidade. E ainda mais, não parece tinta, parece mais sangue. A garota olha pra ele e pergunta se ele comeu sopa de veado. Ele pergunta como ela sabe disso, mas ela responde que só tem um olfato muito bom. Enquanto o prota pensa que o olfato dela é realmente inacreditável, e se ela dissesse que fosse uma habilidade, ele não ficaria surpreso. Ele pergunta sobre o símbolo. Ela fala que é o emblema da organização chamada Varkolak, que controla essa entrada. Enquanto ela tá falando sobre a organização, ela para. Enquanto pergunta o que aconteceu. Ela comenta que tem um cheiro esquisito ali. Prota pergunta o que ela sentiu. Mas ela diz que é cheiro de pão recém-assado e que ele precisa provar nessa cidade agora. Porém, enquanto eles vão se aproximando, podemos ver que aquele cheiro não era pão. É sangue que estava no chão. Alguns dias se passam e o Prota tá esperando por ela, dizendo que ela nunca se atrasou pro encontro deles. E aí um carequinha já chama por ele, dizendo que eles querem bater um papo com o Prota. O Prota já tira algumas moedinhas de prata e diz pra eles ficarem com isso. Mesmo sendo pouco, mas ele espera manter a ordem pública. E os caras dizem que ele realmente entende do assunto. Enquanto diz que trouxe aquelas moedas para momentos como esse. E nota que o careca ali tem um símbolo no pescoço, mesmo que tava lá nas paredes. E lembra dela falando pra ele não ficar de bobeira nos becos, porque senão os caras vão acabar trombando ele. Prota pensa sobre o quanto aqueles caras enchem o saco dela pra ela ficar com tanto medo deles assim. Enquanto os caras estão se afastando, um dali comenta o motivo dele ter pegado aquela criancinha. Ele diz que não sabe, ele só obedece o que os superiores mandam. O Proto vem na conversa, pergunta sobre criancinha. Pensa que talvez eles tenham pego a Diana. Ele já dá um gritão, dizendo pra eles esperarem. Enquanto pensa que nessas horas o impulso é o que manda. Se ele ficar perigoso, é só ele cancelar a invocação e sumir dali. Ele diz que tá curioso sobre uma coisa. Mas nessa hora a Diana chega e chama por ele. E os caras já tá tudo puto ali, perguntando sobre o que ele tá tão curioso. Ele arruma uma desculpinha e diz que só ia perguntar se as moedas de prata foram suficientes ou não. A cena corta e podemos ver que os caras levou tudo dele. Agora ele tá pobre. Ele grita com ela, dizendo que ela demorou demais. Já passou da hora deles se encontrarem e o que aconteceu. Mas ela começa a chorar e diz que o irmãozinho dela desapareceu. Ele tinha melhorado recentemente porque tava cheio de comida que o Prota vinha dando pra eles. Mas ela não encontra em lugar nenhum. E aí ele lembra que, talvez, aquela criancinha que foi mencionada é o irmão dela. Ela pergunta se é o Varkolak, qual a chance deles terem levado o irmãozinho dela. O Prota fala que ele ouviu que falaram sobre matar o criancinha e ela já vai no chão e começa a chorar. Mas aí o Prota diz pra ela não se preocupar, é só eles pedirem resgate, ele paga tudo. Mas ela toda preocupada diz que se eles realmente o pegaram, o Aaron, que é o irmão dela, vai acabar morrendo. Porque o que eles querem é sangue e não dinheiro. O Prota pergunta o porquê eles querem sangue. E aí ela confessa que essa cidade, na verdade, é um depósito de comida de vampiros. Cena corta e podemos ver um vampiro falando que tem um cheiro de mana sombria bem forte por ali. E pergunta se por acaso teve algum conflito interno por causa do fragmento do Rei Mortal. Ele fala que não sabe quem pegou e que ele vai pegar de volta rapidinho. Prota pergunta se realmente são vampiros. E ela diz que sim, incluindo Varkolak. Diz que todas as organizações são dirigidas por vampiros. Ela comenta que mesmo escapando da cidade, ninguém sobreviveu. Que eles só estavam dando o máximo, dia a cada dia. Ela já sem esperança, diz que no final ela e o irmão dela vai acabar morrendo ali. Prota segura em seu rosto e diz pra ela acordar. Diz que se realmente o que ela disse é verdade, eles não têm muito tempo. Ele pergunta se ela sabe pra onde eles o levaram. Fica sem acreditar que ele realmente vai ajudar ela. Ela diz que é impossível, não importa o quão forte ele seja, é perigoso demais ele sozinho. Mas ele só diz pra ela não se preocupar. Até porque ele é um adulto especialista em fazer idiotas sofrerem. E pensa que a missão de ajudar a garota infeliz começou agora. A cena corta e o pessoal tá apostando ali com as moedinhas de prata na mesa. E um deles pergunta onde eles conseguiram toda essa grana. O outro responde que conseguiu de um turista hoje cedo, que ele acabou ganhando uma bolada. Então o Prota chega batendo na porta. E o cara pergunta quem é esse cara. O outro ali já reconhece, dizendo que esse é o mesmo turista que eles roubaram. Pergunta se por acaso ele veio doar mais um pouco. E o outro fala o que aconteceu com o guarda que tá lá fora. E podemos ver que não aconteceu coisa boa não. O maluco segura ele pela cabeça e fala que não vai pedir 2 vezes. E o Prota pergunta pra onde eles levaram a criança que eles mencionaram mais cedo. O maluco pergunta se ele ficou louco, só porque eles riram dele ele tá desse jeito. Pergunta se por acaso ele sabe com quem está lidando. Aí ele já mete uma no pescoço do cara e não tá nem aí.
Diz que sabe exatamente o tipo de lixo que ele é. Pessoas que mexem com as outras apenas por causa da sua ganância. Chama ele de lixo, britão lá no meio de todo mundo. Enquanto pensa que já finalizou um deles. Falta apenas 2. O cara fica um puto, diz o que tá acontecendo e quem é esse cara. Ele sabe realmente onde ele tá e diz pra ele morrer. O Prota avança pra cima, dizendo que tem habilidade de super recuperação e durabilidade. Então não vai ser tão difícil ganhar essa luta não. Ele vai pra cima de um, mas ele desvia. O outro tenta acertar o Prota com a faca, mas não dá muito certo. O cara pergunta por que a faca não tá entrando. E o Prota dá uma na cabeça. E agora só falta mais um. O maluco lá atrás, todo confiante, já prepara pra dar na cabeça do Prota. Mas ele defende com a barreira mágica. Ele pergunta como diabos ele tem itens mágicos. E aí, finalizando, ele diz que finalmente foram os 3. Enquanto fica feliz por ter trazido um monte de itens mágicos. Pergunta se por acaso ele trouxe itens mágicos demais. Ele acabou não usando nem metade deles. Mas aí uma renca de cara começa a descer a escada, perguntando que bagunça é essa. Todo mundo começa a vir pra cima do Prota, todos bravos e com equipamentos na mão. O Prota vai lá contando, 6, 7, 8, e finalmente ele acabou com todo mundo. Perguntando por que tem tantos caras ali. Ele acabou até perdendo as contas. Aí ele chama por um cara que tá no chão, perguntando onde tá o garotinho que eles pegaram hoje. E o cara responde, e ele realmente acha que vai contar tudo isso tão fácil. Chama ele de um turista e não sabe quem ele está ajudando, mas que ele vai acabar se arrependendo disso. Ele comenta que o chefe dele vai chegar daqui a pouco. Quando ele ver isso aí, a vida do Prota vai acabar. O Prota agradece pela informação e finaliza ele. Comenta que ele devia estar mais preocupado com a sua vida e não com a dele. Ele então chega em um local e pergunta se ele é o Aaron. O garotinho tá lá, todo com medo, chorando, dizendo pra ele deixar ele embora. O Prota se aproxima e diz pra ele não ter medo. E a irmã dele pediu pra ele salvar ele. Enquanto isso, o morceguinho já tá se aproximando do local, e o garoto pergunta se ele conhece a irmã dele. O Prota diz que sim, vai explicar tudo direito enquanto eles dão o pé dali. Quando ele começa a sair, o morcego finalmente chega na janela. E lá atrás ele se transforma, perguntando quem se atreve a tocar na comida dele. Se transforma e o Prota já fica em choque. Ele pergunta se por acaso o Prota é do juramento da ousadia. O Prota só fica encantado por ver finalmente o vampiro pela primeira vez. Ele pergunta se ele é o irmão da criança. Ele devia saber o que acontece com aqueles que vão contra eles. Mas o Prota diz que não, ele é só um turista que foi roubado mais cedo. Por acaso, acabou decidindo ajudar aquela criança. O vampiro diz que isso é bem sem graça, e ele prefere sangue de garotinhos. Enquanto ativa sua habilidade, ele diz que o Prota vai morrer ali mesmo. O Prota segura a criança e diz pra ela correr. O vampiro vem pra cima, dizendo que vai ser um ótimo aquecimento. E o Prota já manda o moleque embora, e não importa o que aconteça, ele não tem que voltar. O vampiro então acerta um ataque, mas o Prota consegue defender. Ele olha para aquelas unhas gigantes vindo na direção dele e já fica em choque. O acerta bem no peito e ele cai para trás. Enquanto o vampiro fica surpreso pelo corpo dele ser bem resistente, ele fica impressionado pela velocidade que o corpo dele se recupera. E o Prota fica pensando que a diferença de força entre eles é grande demais. O vampiro lambendo o beiço fala que não foi uma refeição planejada, porém vai ser muito bom. E o Prota fica pensando que se não fosse o cara querer brincar com ele, já era pra ele ter ido de F. Enquanto o Prota pensa em fazer alguma coisa, o vampiro já levanta ele pra cima com suas unhas fincando em seu peito, dizendo que essa luta inútil vai acabar agora. E já se prepara pra morder o pescocinho do Prota. Mas aí o Prota morde um anelzinho e os dois já começam a pegar fogo. O vampiro pergunta se aquele por acaso é um item mágico, se o Prota estava escondendo ele esse tempo todo. E podemos ver que quando o Prota foi jogado no chão, ele conseguiu ver o álcool se espalhando e aí ele teve essa ideia. O vampiro fica xingando ele, chamando ele de idiota, porque ele tá planejando morrer com ele. Os dois vão ser queimados. O vampiro acerta um ataque e já fica dando risada, chamando ele de carne fraca. Mas aí o Prota já tá em frente a ele de novo, dando uma cabeçada bem na testa dele. O Prota vem pra cima, dizendo que essa comida deliciosa não tá a fim de virar uma refeição. E já começa a pegar fogo, enquanto o vampiro fica em choque. E aí com o seu grito dizendo pra parar, é gerada uma explosão gigante. E podemos ver o Prota no chão, todo queimado, dizendo que ele ainda tá feliz com essa situação. E ser forte demais também pode ser um problema. Ele não fica nem aí e diz que a missão de ajudar a garota pelo menos foi completa. E lá está ela com seu irmãozinho, chamando ele de tio. O sistema informa que o Avatar morreu, e o tempo necessário para invocar o Avatar novamente é de 7 dias. Cena corta e a garotinha está engraxando o sapato de um senhor, dizendo que deixou o dinheiro na mesa e ela só agradece. Mas aí vem um cara lá atrás e pergunta se ele também pode entrar na fila. Ela diz que sim, com um sorriso no rosto e por favor, para ele se sentar ali. Mas quando ela olha de novo, ela fica surpresa. É o Hans. Ela o chama de tio, dando um abraço, e pergunta se ele tá bem. Ele diz que é claro que ele tá bem. Ele por acaso tem a cara de que iria cair naquela cilada tão fácil, enquanto pensa que essa é uma mentira, o avatar dele realmente morreu.
E podemos ver que o Prota estava preocupado, porque ia ficar uma semana inteira sem invocar o seu avatar. E a Diana ia ficar preocupada. Aí ele teve a ideia de invocar um novo avatar, chamando ele de Hans 2, mas vai ser apenas Hans também, né, pra não ficar tão confuso. E o traço único desse avatar é a sua aceleração. Enquanto ele é abraçado, ele fala que correu pra lá com o avatar o quanto antes. E fica preocupado se por acaso ela vai perceber que ele é outra pessoa. Mas aí nota que ela tá abraçando e não tá nem ligando, ela com certeza acha que é ele. E de fato, até a essência da alma é a mesma. Ela preocupada diz que ele não pode voltar mais ali, e os vampiros vão procurar por ele. Mas aí ele fala pra ela não se preocupar, afinal ele já resolveu tudo o que tinha que resolver. Enquanto pensa que o poder do fragmento do Rei Mortal ao lado dele, os vampiros não têm a menor chance. E podemos ver o morceguinho ali só analisando. A cena corta e o Prota está sentado em sua cama, dizendo que precisa esperar 10 dias para conseguir fazer a transmissão interdimensional. Enquanto ele está dizendo que vai demorar mais do que ele espera para fazer a transmissão, o morceguinho já se aproxima lá atrás da janela. Ele quebra a janela com tudo e pega o Prota pelo pescoço, já se perguntando se foi ele, e que esse é o mesmo traço que estava lá. O Prota fica surpreso, se perguntando se eles já descobriram. E o vampiro já fala que não faz sentido um turista estar bem na área controlada onde um vampiro foi assassinado. O Prota percebe que ele não tem força suficiente, ele está sendo estrangulado, mas não consegue fazer nada para revidar. Esse cara é muito mais forte do que o outro. O vampiro ali fala que não consegue sentir a aura de magia negra e muito menos o cheiro do sangue do parentesco dele. O Prota pergunta do que ele tá falando, que ele não sabe de nada, ele só tava dormindo. O cara pergunta se ele tá falando que não entende e já mete uma mordida no pescoço dele, dizendo que agora ele não pode mais mentir. E o Prota fica preocupado, perguntando por que tá acontecendo isso de novo. O sistema informa que a raça do indivíduo mudou para vampiro, enquanto o vampiro lá atrás fala que vai fazer a pergunta de novo. O sistema informa que ele obteve a habilidade especial chamada Sangue Inferior. A habilidade de super recuperação foi alterada para regeneração. E o vampiro já pergunta se ele realmente não está relacionado com o juramento da ousadia. O Prota já nota que aquela pressão é totalmente a autoridade dos vampiros. O sangue dele está gritando que deve se render a esse vampiro superior. Ele responde como um servo que é apenas um simples viajante, enquanto ele pensa que consegue ignorar toda essa pressão. Isso tudo é graças ao núcleo da mente, que age como um filtro, vasculhando o instinto de submissão no sangue dele. O vampiro fica decepcionado e pergunta se por acaso ele entendeu tudo errado. Pede pra ele seguir, porque tem algo que eles precisam fazer. O Prota fica feliz, porque agora ele vai conseguir mais informações, e já dá um sorrisinho. E eles chegam no clã... Nossa, nem sei falar isso. Barkoslak. E os servos ali já começam a cumprimentar o Lorde. O pessoal do fundo tá zoando com a cara do Prota, falando que o Lorde aceitou algo tão inferior assim. Mas aí chega uma vampirinha, toda graciosa, dando oi e perguntando se chegou sangue fresquinho depois de tanto tempo. Ela diz que se chama Rosilica e pergunta o nome dele, já com uma taça de sangue. O Prota fica perguntando o que é essa bebida. Ele diz que se chama Hans, e a garotinha diz pra ele não ficar tenso, afinal os dois são de sangue inferior. Ela então oferece a taça pra ele, dizendo que é um sangue recém-tirado, e pra ele experimentar um pouquinho. O Prota pensa que não vai ter o que fazer, pra não evitar suspeita ele vai ter que beber. Dá o primeiro gole e já sente uma pressão. E pensa que mesmo através do núcleo da mente ele ainda consegue sentir essa sede de sangue. E aí bloqueando o gosto e o cheiro ele consegue beber tudo. Fala que realmente é uma delícia. A garota pergunta se ele realmente não é o tipo dela. Se ele fosse humano, ela teria chupado ele todinho. Isso aí ficou bem estranho. A Prota pergunta que ela tava chamando ele de sangue inferior. Então ele quer saber o significado disso. Ela já fala sobre os ranks dos vampiros. Que eles de sangue inferior são como cavaleiros entre os humanos. E os de sangue limpo, como Lorde, são a nobreza. E os líderes do clã, conhecido como sangue puro, são a realeza. Então tem o sangue sagrado. É um tipo de fé. Ela diz que é o progenitor deles e é aquele quem eles devem obedecer de maneira absoluta. O maluco lá atrás fala para todos prestarem atenção. Informa que os fragmentos do Rei Mortal que o juramento da ousadia possuíam estão desaparecidos. Aparece uma garotinha bem interessante, chamada Pirita, vampira de sangue limpo. Ele diz que foi confirmado que ele estava por último vindo na direção da cidade, mas em algum momento ele desapareceu sem deixar nenhum rastro. E outro vampiro de sangue limpo é mostrado, Tia Paul. Ele informa que existe uma possibilidade dele já ter entrado na cidade, enquanto o Prota pergunta sobre os fragmentos do Rei Mortal, e a garotinha pergunta se ele não sabe. Ela explica que os feiticeiros negros de uma vila próxima estavam cultivando os fragmentos do Rei Mortal, e o Prota já lembra que aqueles caras eram um juramento da ousadia. E o Lorde já fala que a partir de hoje cada um deles irá investigar minuciosamente suas áreas designadas, reportar imediatamente se encontrar algo suspeito. A cena é cortada e a garotinha tá falando que se ela ficar andando por aí durante o dia, a pele dela vai acabar queimando.
O Prota concorda, mas ela diz que até a senhorita lá, a Pirita, que é de sangue puro, está procurando, então eles não podem ficar parados. Mas aí ela acaba soltando algo interessante. Ela diz que é impressionante que os fragmentos tenham sumido, é porque foi bem difícil eles moverem os fragmentos deles. Aí o Prota já pergunta se eles também têm fragmentos do Rei Mortal. E ela diz que sim, até porque os feiticeiros negros falaram que assim que eles tivessem acabado de cultivar os fragmentos, eles iriam acabar fundindo todos os fragmentos deles. Enquanto o Prota pensa que agora ele teve muita sorte, e pergunta se é só aquele vampiro que está protegendo o fragmento. O Prota, todo desesperado, pergunta se ela sabe a localização dos fragmentos, mas ela começa a dar risada e pergunta por que alguém como ela iria saber a localização deles. A cena corte, a Diana diz que talvez ela saiba. O Prota fica meio curioso e ela fala sobre os fragmentos do Rei Mortal, ela realmente talvez saiba onde eles ficam. O Prota dá um gritão perguntando como assim, e o capítulo acaba. O Prota pergunta pra Diana se ela sabe onde ficam os fragmentos do Rei Mortal. Ela responde dizendo que sim, porém que não pode dar total certeza, porque isso já aconteceu há muito tempo. Que cerca de 1 ano atrás, ela trabalhou na limpeza das tumbas, e que toda sexta-feira tinham membros da organização Varkolak visitando a Câmara de Pedra. Por alguma razão, tudo dentro da Câmara de Pedra tinha um cheiro horroroso e maligno, enquanto o irmãozinho dela fala que era por isso que ela tinha avisado ele para não se aproximar do local. Prota pensa que esse é um bom momento para investigar tudo isso. Então ele agradece pela informação e diz que vai cuidar da investigação e para eles ficarem escondidos e seguros. E aí a Diana toca em sua mão e diz que o cheiro dele tá um pouco diferente do normal, e se pergunta se por acaso ele... Mas antes dela terminar de falar, Prota mostra os seus dentes e diz que realmente o nariz dela não pode ser enganado. Ele diz que não vai deixar isso afetar ele para ela não ficar preocupada, mas ela já fica toda assustada, sem saber o que falar. Ela o segura em seu braço e diz que se por algum acaso a situação ficar difícil, ele pode beber um pouquinho do sangue dela e já oferece o seu braço. Toda com medo, ela diz para ele só não exagerar muito e que pode ser um pouquinho. Ele dá um soco na cabeça dela e fala que ela tá falando demais, e diz que ele só precisa saber a localização daquele lugar que tem um cheiro terrível. A cena então corta e podemos ouvir um grito. É alguém dizendo para o outro se levantar. E esse é um vampiro, perguntando se o cara ali por acaso ele quer ir de F. Ele comenta para o humano que se por acaso ele acertar a faca nele pelo menos uma vez, ele vai deixar viver livre, em paz. O carinha já pensa 2 vezes e segura a faca, e vem correndo em sua direção, gritando preparado para acertar. O vampiro diz que ele é muito vulgar e já prepara o ataque. O sangue dele vira uma espécie de vinha e joga o cara com tudo para trás. Todo desesperado, ele nega, enquanto assim se aproxima no seu rosto, porém ele está sendo totalmente sugado. E momentos depois, o cara já foi completamente esvaziado, enquanto o vampiro diz que isso é muito entediante. Então ele chama um Goblin ali e diz para ele limpar esse lixo todo e trazer uma pessoa mais forte para o próximo sacrifício. O Goblin apenas aceita, chamando ele de Lord Tiapol, e esse é o mesmo vampiro que estava naquela reunião. Enquanto o Goblin está emergindo do corpo, vários esqueletos começam a surgir e ele fica assustado, se perguntando quem é aquele. Até mesmo o Tiapol fica surpreso, perguntando como esses cadáveres entraram ali, já dizendo para os servos atacarem. Porém, mais esqueletos começam a surgir, enquanto uma marca negra aparece no chão, se transformando em espinhos e perfurando todos, até mesmo Tiapol, que pergunta quem é ele, e se por acaso ele seria o necromante do juramento da ousadia. Ele também fica curioso sobre como ele sabe daquele lugar, mas o Prota não diz nada, apenas o encara. Ele fica bravo porque o Prota deixou ele no vácuo e diz que não importa, vai fazer perguntas novamente quando restar somente a sua cabeça. Com a sua habilidade de sangue, ele destroça alguns esqueletos. O Prota então pergunta se ele tem certeza sobre sua cabeça, e já restaura os esqueletos que foram quebrados, dizendo que só quer ver ele tentar. O maluco fica ainda mais irritado. Lá fora, um vampiro está dando ordem para protegerem o local, enquanto ele vai ajudar o Lord Tiapol. Ele concorda e diz que o Denlit é realmente muito forte. Mas ele é surpreendido enquanto falava e se pergunta o que é aquilo. Mas o Prota não perdeu a oportunidade, já meteu os dentes. Tiapol fica irritado e pergunta se por acaso ele enlouqueceu. Uma habilidade das trevas prendem as suas mãos. Ele comenta que ele e o Denlit por acaso estão cooperando. Já em desespero, ele pergunta se realmente o Prota vai beber o sangue da sua própria raça, e que fazer isso é um pecado grave e acaba com a mente da pessoa. Mas em seguida ele já foi totalmente sugado, e o Prota responde dizendo que aquilo de manchar a mente não funciona nele. E o sistema já informa que o Prota adquiriu a habilidade de magia de sangue. Já com a habilidade, ele diz que vai quebrar a barreira, e o outro avatar responde dizendo que não vai dar tempo. Então ele diz que basta apenas esmagar tudo isso, e é causada uma explosão gigante que é vista por todos os lados lá fora. E lá está, finalmente ele encontrou. O segundo fragmento do Rei Mortal estava na sua frente. Hans, com seu avatar sombrio, já se prepara para usar, e é causada uma intensa aura de pensamentos. Mesmo filtrando os pensamentos negativos com o núcleo da mente, ainda é difícil para controlar todo esse poder.
E aí ele controla todo o poder mental de todos os clones, focando apenas no sombrio. Outra explosão é causada, porém essa é totalmente sombria. O Lorde lá fora fica curioso sobre essa fumaça, e os outros em sua volta já dizem que agora é tarde demais. O Prota vem voando com a sua habilidade sombria, e os caras notam isso, e começam a atirar sangue no Prota, mas aparentemente não está fazendo efeito nenhum. O Prota prepara outra habilidade, e todos ali são atingidos. O Lorde se pergunta quem é aquela pessoa, e o sistema informa que a habilidade de regeneração foi evoluída para a habilidade especial Imortalidade, junto com o conhecimento divino. Agora o Prota tá maravilhoso, dá um liga nisso aqui. Agora ele é um Arc Elite. Alguns guardas se aproximam e notam aquela fumaça e perguntam se aquilo tá pegando fogo. Um dali comenta que aquele local é na mesma direção da cidade de Azantu. Ao tocar as cinzas, eles comentam que precisam voltar imediatamente para a catedral, pois aquilo precisa ser relatado para a Santa, até porque essas não são cinzas comuns. E isso é um sinal de que a ressurreição do Rei Imortal está acontecendo. Enquanto alguns vampiros estão impressionados, o Prota está pensando que ele ficou cerca de 5 a 10 vezes mais forte. O sistema também informa que agora ele é da espécie Arc Elite, e agora ele tem 2/3 do fragmento do Rei Imortal, portanto ele é imortal até que o núcleo seja destruído. O sistema também informa que com a habilidade de sabedoria maligna e com o conhecimento proibido, ele ganhou um conhecimento incondicional de magia negra. O Prota prepara o seu cajado e solta uma habilidade das trevas nos vampiros. Eles ficam sem entender nada e falam que precisam sair dali o quanto antes. Porém, um dos seus servos já é puxado para trás com tudo, e o Lorde só fica em choque, enquanto uma espécie de tentáculos se aproximam e o perfuram. Enquanto ele grita de dor, o Prota fala que com certeza ele é mais forte que os outros vampiros de sangue puro, porém que agora ele não é nada além de uma bolsa de sangue. O vampiro fica em dúvida de como ele conseguiu suportar tanta maldade sozinho, mas o Prota fala que não sabe, até porque ele não está sozinho, e já vem com um clone atrás dando uma mordida no pescoço dele. Assim que ele cai no chão, o sistema informa que o Prota está evoluindo novamente, de sangue inferior para sangue puro. Ele fica satisfeito, pois agora ele se tornou completamente um vampiro de sangue puro, e que agora ele pode evoluir ainda mais rápido, devorando todos os vampiros que vier pela frente. Cena corta e podemos ver um grupo de vampiros, com alguém chamando pela senhorita Pirita. Todos estão se perguntando o que fazer agora. A garotinha lá diz que se ela estivesse ali, no momento, talvez nada disso teria acontecido. Mas a Pirita responde dizendo que se nem o Lord Winrar conseguiu resolver, então o inimigo não pode ser subestimado. Ela fala sobre a cinza de mana negra, que significa que o oponente tem uma força esmagadora. E agora que o sol está começando a surgir, eles vão ter que voltar para a base principal e pedir por reforços. A cena corta e vemos alguém correndo pela cidade. Ele está desesperado, se perguntando se eles vão segui-lo até ali. E mesmo se pagando de superiores de vampiros, todos foram de F rapidinho. Mas o Prota já aparece em sua frente e segura seu braço. E o Hans passou o tempo lidando com os restos dos membros do Varkolak, enquanto o outro corpo contratou mercadores para levar Diana e seu irmão em segurança. O Prota com a panelinha preparando o rango diz sobre colocar um pouquinho de pimenta. Assim que está pronto, ambos ficam babando olhando pro bife. Eles agradecem pela comida e diz que está deliciosa. O Prota dá uma olhadinha e vê que agora, por estarem fora da cidade, estão até mais animados. Ele pergunta se o tio dela tem uma loja na parte oriental de Lapelas, e ela confirma, porém diz que não sabe se ele vai recebê-los bem. Mas o Prota só fala para eles não se preocuparem, enquanto pensa que se isso não funcionar, basta lhe dar um suportezinho. Afinal, ele acabou até mesmo se apegando nesses dois, e fazia muito tempo que ele não se sentia assim por alguém. A Diana olha para o Prota e pergunta se por acaso a glicose dele tá baixa, mas ele diz que tá tudo bem, até porque ele já comeu toda a sua parte, e pensa que devorou todos os vampiros que sobraram no vilarejo. A cena corta e o Hans está transportando os corpos dos mortos-vivos. Ele até comenta que aquele lugar parece nunca ter fim, e que com os traços do conhecimento proibido e conhecimento maligno, dá uma boa sinergia, e que com mais pesquisa talvez logo ele possa abrir um subespaço na Terra também. Porém aí alguém surge em cima soltando uma habilidade de sangue. Esse ataque pega em cheio no peito do Prota, e o vampiro pergunta por que ele ainda tá naquela cidade, e que talvez ele esteja subestimando eles demais. Ele também pergunta se por acaso ele é realmente um membro do juramento da ousadia, e podemos ver que esse vampiro é o Lord Vaskolak, o vampiro de sangue verdadeiro, enquanto o Prota pensa que se ele acha dessa forma, então vai ser bom pra ele, já que vai ser bem difícil de achar a identidade do Prota. Ele diz que é o Hans, um membro orgulhoso do juramento da ousadia. Mas aí o vampiro fala que ele é mentiroso, até porque o esconderijo do juramento da ousadia foi atacado esses dias, e só sobrou destroços. E pergunta se não foi ele que roubou todos os fragmentos do Rei Imortal e fugiu. Ele então diz que não importa e assegura sua foice, e vem pra cima do Prota, dizendo que ele vai morrer agora mesmo. O Prota é atingido e é partido no meio, porém ele consegue se recuperar, e pensa que pra ter tanto poder, um sangue verdadeiro não é um oponente fácil. O Prota tá se afastando, mas bate uma barreira que tá atrás dele.
E aí o Lorde fala que não vai deixar ele fugir, até porque o clã dele tem os melhores feiticeiros de sangue, e eles já criaram uma barreira para proteger ele. Tocando na barreira, o Prota diz que ele conseguiria ultrapassar se quisesse, porém ele precisa de mais tempo até acostumar com esse novo poder. O vampirinho já solta mais habilidades pra cima do Prota, dizendo que vai tirar o fragmento daí de dentro dele. O Prota então pensa que só tem uma última opção, e essa é a marca de um vilão. Ele então pede para o Hans cancelar a invocação, e ele então desaparece na frente de todos. O pessoal ali diz que o que ele falou não faz sentido, e se pergunta como foi que ele saiu da barreira. E atrás dele já é lançado uma flecha que acerte um dos vampiros. Eles notam que aquela flecha é de prata sagrada dos paladinos. O maluco lá atrás diz que eles estão ferrados. A ordem dos paladinos da igreja está chegando. E ó, os caras vêm todo no estilo no cavalinho. O Lorde então fica furioso, dizendo que aquele Lich armou tudo isso. Ele apenas estava na cidade para atrasar eles. Ele diz que não importa para onde o Hans fugiu, ele vai achar e vai matar ele. A cena então corta e aparentemente ele está na terra agora. Ele fica todo feliz, o esqueletinho ter escapado vivo. E aí o Prota pensa que ele tá fazendo uma cena de teatro, dizendo que ele é a encarnação da morte, ele é o juramento da ousadia. Ele fica todo tímido com vergonha. Enquanto ele tá todo envergonhado na cama, o Hans tá com a cabeça no colo, que não faz sentido. Porém ele começa a refletir e diz que ele realmente tem que se sentir um pouco orgulhoso, até porque ele lidou com um grupo de vampiros sozinho e salvou a garota indefesa da cidade. Pensa que agora ele tá parecendo mais um herói. Já que ele fez tudo isso, ele acredita que deve ter ganho muitos pontos. Então ele pede pro sistema abrir a loja e fica surpreso com a quantidade. Ele tá com 700 mil pontos de karma. Ele fica se perguntando como que tem tudo isso, sendo que ele gastou tudo no último melhoramento. E a única resposta que ele chega é que causar uma discórdia entre os magos negros e os vampiros teve um efeito gigante. Sem pensar duas vezes, ele já clica em melhorar a habilidade única. E o sistema já informa que o limite para invocar Avatar aumentou. Ele fica curioso se por acaso veio alguma habilidade adicional junto. E o sistema já informa que ele adquiriu a habilidade especial chamada Persona. Ele fica curioso e se pergunta se por acaso essa habilidade é similar ao núcleo da mente, e vai dar uma olhada na descrição dela. Porém essa é uma habilidade que causa um avatar como receptáculo para conter as emoções. E ele lembra que o crescimento de habilidade única ocorre na direção necessária para o usuário, o que significa que o que ele precisar ele vai estar evoluindo para superar isso. Então ele pensa que ele fez conexões com estranhos, ele ajudou os outros a derrotar inimigos poderosos. Logo ele, que ficou trancado no quarto por 2 anos. E o motivo pelo qual ele foi capaz de fazer tudo isso é porque isso tudo parece mais um jogo para ele e nada de coisa real. E que até mesmo agora ele tá trancado no quarto dele enquanto controla os seus avatares à distância. E pensa na solidão, tristeza, raiva, tudo que ele suprimiu, e fala para transferir tudo isso para o avatar. Se sente um pouquinho mais leve, um pouco mais refrescante. Porém nota que as emoções não desapareceram, é como se elas estivessem guardadas em um tipo de gaveta. Ele fica curioso se o avatar que absorveu esses sentimentos está bem. O avatar de esqueleto fala que dor e desespero são companheiros da vida dele, e que agora isso não o incomoda mais. Ele fica bem surpreso, porque mesmo ele falando isso, o tom da voz dele também mudou. É como se ele tivesse um tipo de personalidade a mais no outro avatar. Mas enquanto ele tá pensando, é causar algum tipo de explosão na cidade, e ele fica curioso. Porém ele diz que não liga e que os guardiões vão acabar cuidando disso. Não é como se estivesse acontecendo do lado dele, então não é responsabilidade dele cuidar disso aí. E o avatar pergunta se por acaso ele precisa de uma razão para erradicar o mal. Ele nota que depois de transferir as emoções negativas para o Hans, ficou totalmente claro. Ele apenas está tentando evitar tudo como sempre. Por mais que ele queira erradicar todos os vilões e coisas ruins, ele não tem coragem. E aí o avatar sombrio já começa a dizer uma frase top. Ele diz que conforme a ordem do mundo é abalada e o caos descende, horas da lei causam tumulto em todo lugar, e agora ele se tornará a lei deles. Outra explosão então é causada. Os guardiões estão ali perguntando quantas vezes isso já aconteceu. Esses caras se organizaram e estão executando ataques terroristas. O Hans lá de cima está pensando que esses vilões formaram uma facção. Infelizmente parece que essa situação já chegou ao fim. Seria uma pena ele sair de mãos vazias, já preparando uma habilidade. As coisinhas que ele formou já abre os olhos e observa tudo. Ele diz para eles irem e se tornarem os olhos e ouvidos na escuridão, para procurarem os pecadores escondidos na sombra. A cena corta e alguém diz para trazer o cinzeiro, e o maluco já tá trazendo um carinha ali, dizendo que aquele é um cinzeiro humano. Ele começa a dar risada e fala que ele é realmente o melhor entre os cinzeiros, já indo com a bituquinha na cara do maluco. Mas lá atrás tem o olhinho do Prota observando tudo. Mas em outro lugar alguém está gritando, dizendo para onde eles iriam fugir, e o cara tá muito bravo, querendo bater nos dois, dizendo para ela não ficar mentindo. Em outro lugar, um bandido quebra um vidro e tá assaltando um tipo de loja. E outro olhinho do Prota já está observando ali também. A cena volta e o Prota diz que ele pode ver tudo agora, e ele vai punir todos esses vilões que não são nada além de lixo. Já pega o bandidinho pelo pescoço e finaliza ele. Por outro lado, o cara que tava tentando bater na mulher, ele também já o enforca e o prende.
E ele salva o carinha que era chamado de cinzeiro humano, segurando o bracinho do loirinho. Com uma frase de efeito, ele diz para todos se lembrarem. Tudo que acontecer de ruim, eles vão se lembrar e verão ele saindo da escuridão. E todos gritam de medo. Agora o Proto está acostumando com o poder novo. Ele então já invoca muito mais olhos para ficar observando e procurando por coisas ruins, dizendo que vai purificar tudo o que estiver acontecendo. A cena corta e podemos ver o Prota sombrio preso em tipo de corrente sagrada, enquanto os cavaleiros estão só observando. Ele nota que não pode se mexer e muito menos usar magia, e isso aí é muito apelão. Enquanto o pessoal ao lado tá tudo orando, fortalecendo ainda mais. Ele fala pro cara que ele realmente se esforçou bastante para capturá-lo. E o cara fala que nenhum mal jamais escapou desse confinamento, e pergunta se ele já desistiu agora. Mas aí o Prota começa a dar risada e diz que até parece, até porque ele sabe que não tem lugar para negociação nisso aí. E diz que agora é hora deles se despedirem. O cara diz que não sabe o que ele tá pensando, porém já preparou uma habilidade e lança em direção a ele. Mas aí o Prota já fala que é inútil e cancela o avatar. O cara não entende nada, como ele escapou daquelas correntes sagradas e fugiu, e fica se perguntando quem é esse cara. Na corte, o Prota tá deitado na cama, dizendo que tá ficando bem difícil as coisas. É porque agora tem inimigo em todo lugar. Ele fica se perguntando se ele tem causado muito caos aonde ele vai. Ele lembra do juramento da ousadia, o clã vampiro Barcoslak, e até uma das maiores potências do continente, a Grande Ordem Divina. Mas aí ele lembra de alguma coisa e diz pra esperar, então ele abre a loja do karma e dá uma olhada. E ele nota que a razão pela qual ele foi recompensado com tanto karma até agora foi porque ele causou muito tumulto pelo continente todo. Ele diz que depois pensa melhor nisso e que agora precisa focar no que realmente importa. O Rã Sombrio aparece, no meio da escuridão, cheio de gatinhos, alimentando eles. E pensando que agora é hora de colher os resultados da pesquisa. Os gatinhos ali meio que foram contaminados com essa energia sombria, e que agora os olhos do gato é como se fossem os olhos dele também. E que em breve os olhos deles irão ficar ainda mais expandidos, cobrindo toda a cidade, e ele vai poder ver tudo facilmente. Ele recebe o primeiro sinal do gatinho, e lá dentro tem uma garota gritando, dizendo que ela faz qualquer coisa se ele a poupar. Alguém então passa acima e ela grita por ajuda, pedindo para a salvar porque ela foi sequestrada. O cara parece que não tá ouvindo e foi embora. Ela se pergunta onde ele tá indo e se ele não pode ouvir ela. Mas aí o cara ali puxa ela pelo cabelo e fala que ninguém pode ouvir ela, afinal essa é a habilidade dele. Apenas ele pode ouvir os gritos de sofrimento dela. O cara tá lá pedindo pra ela gritar ainda mais, porque ele adora a voz dela. Se prepara pra dar a facada final e diz que ela vai ficar no top 3 da coleção dele. Porém a janela quebra. O cara se assusta e o Prota pergunta se a habilidade dele é supressão de som e invisibilidade. Ele só fica quieto. O Prota diz que não funciona nele, que as ações dele são nojentas e vão acabar hoje. O cara fica em choque, pega a garota pelo pescoço e pergunta como o Prota entrou ali. Fala que se o Prota chegar mais perto, aquela mulher vai de F, e o Prota se pergunta se ele tem certeza do que ele tá falando. E aí em seguida a garota é teletransportada no colo do Prota. Ele fica todo bravo, dizendo que o Prota roubou a presa dele. Então ele avança pra cima com tudo, com sede de sangue. Mas aí uma sombra puxa os braços dele. Agora que ele tá preso, todo amarrado, o Prota fala que pela voz dele parece que essa não é a primeira vez que ele tá fazendo isso. Então ele se aproxima e encosta o dedo em sua testa. E ativa a necromância, o lamento dos mortos. E aí ele consegue ver todas as vítimas que esse cara teve. Com o dedo na testa, ele afunda e entra com tudo, dizendo que ele agora tá sentenciado à morte. E ele grita de sofrimento. Ele aproveita e lembra que precisa de mortos-vivos aqui na Terra, não só naquele mundo. E por mais que seja cruel drenar todo o sangue e transformar ele no morto-vivo, o Prota acabou transformando ele no morto-vivo intermediário Ghast. Então aqueles bichinhos não são goblins, eu tinha falado que eram goblins, mas são Ghasts. Ele abre o portalzinho ali e fala que ele pode ser bem útil agora. Ele olha pra garota no chão e se pergunta o que fazer com ela. A cena então corta e tem vários policiais e várias pessoas tirando foto de algum local. Eles estão na Agência de Habilidades Especiais da Divisão de Investigação Criminal. O líder do time, Park Hun-Chul. O cara ali com a câmera fala que eles realmente confirmaram as gravações e é esse o mesmo serial killer que eles estavam tentando pegar. Responde dizendo que aquele que matou o serial killer foi outro retornado. Ele diz que não achou o corpo de ninguém, porém achou bastante rastro de quantidade de magia negra. O cara fica até aliviado, até porque um idiota que merecia morrer foi de F, então tá ótimo. E olhando na parede, podemos ver que o Prota deixou até uma marquinha da máscara. Enquanto o pessoal tá se perguntando quem é esse idiota lunático, o Prota tá lá em cima com o gatinho no colo. A cena então corta e podemos ver que faz 3 meses que ele começou o treinamento de Cavaleiro Sagrado com outro clone. E que ele só tá de pé ali porque ele tem o espírito de guerreiro e a habilidade de super regeneração. Se não fosse isso, ele já tinha caído há muito tempo. Ele até feliz, até porque o corpo dele a resistência melhorou bastante. Mas aí um cara vem atrás e encosta seu ombro, perguntando se ele já terminou o treinamento da parte inferior do seu corpo. E é um bigodudo perguntando se ele quer fazer uns exercícios sagrados de peito juntos. Que história que é essa aí, hein? Mas aí outro aparece e fala que não. Em um dia como esse, eles têm que treinar as costas, não concorda? O Prota fica um pouquinho sem entender nada.
Fala pra esses pervertidos saírem dali agora mesmo. A cena corta e podemos ver. O Prota fala que desse jeito ele tá ficando doido, esses velhão aí tá chamando ele todo dia pra treinar. E o cara fala que talvez seja porque eles têm apenas bastante expectativa nele. E tem um pessoalzinho ali animado porque tem alguma coisa chegando. E esse aí é o grande arcebispo Latius da igreja principal. E o cara comenta que esses caras aí estavam fazendo uma expedição com os Cavaleiros Sagrados e que agora eles parecem ter retornado. O Prota reconhece uma pessoa ali. Aquele lá é o que tava apontando a espada pra ele. Ele só se salvou ainda porque ele cancelou o Avatar. Ele até pensa que se estava tendo uma expedição até agora, significa que eles estão o tempo todo procurando pelo Hans. Na corte, podemos ver o velhão lá falando que eles foram reunidos hoje ali para a realização da cerimônia batismal, para aqueles que passaram nos critérios. E diz que acabou fazendo isso mais cedo, devido a certas circunstâncias especiais. A cerimônia foi antecipada, então eles pedem desculpa pela compreensão. E já fala, o nome de quem tiver ali é pra pessoa ir lá na frente. O maluco lá do Prota pergunta por que será que eles estão sendo tão apressados assim. E o Prota já nota que provavelmente é porque eles estão precisando de forças para derrotar o Han Sombrio. Enquanto isso, o Prota fica animado, porque com essa oportunidade ele vai poder testar alguma coisa. Essa coisa é a nova aplicação das habilidades Persona e Núcleo da Mente em conjunto. O cara lá então chama o amiguinho do Prota, ele se curva e pergunta se ele jura dedicar tudo ao Senhor Deus e dedicar a sua vida como um cavaleiro sagrado. Ele diz que sim para o sumo sacerdote. E podemos ver que aqueles que recebem o batismo sacrificam toda a sua mana à divindade, tornando-os capazes de usar magia. E em troca, a divindade concede uma bênção, permitindo que eles exerçam um imenso poder sagrado. O tamanho da bênção que cada um recebe varia muito, e o que determina de verdade a quantidade de bênção é a fé. Quanto mais pura e genuína for a fé, livre de mentiras ou dúvidas, mais forte o cavaleiro sagrado se torna. E aí chamam pelo Prota, enquanto o Prota pensa que é exatamente por isso que ele escolheu se tornar um cavaleiro sagrado. Que até agora ele só usou núcleo da mente para suprimir estímulos ou conter as próprias emoções. Mas ele percebeu uma coisa, o oposto também é possível. Então ele já ativa a habilidade Persona, e pensa que vai injetar a emoção de fé nesse personagem. E aí quando a mana dele for extraída, ele vai usar o núcleo da mente para filtrar as emoções como desconfiança e dúvida. Dessa forma, a mana dele vai ficar totalmente pura sem um único traço de dúvida, a essência da fé e da própria mana. Desse jeito ele vai conseguir absorver a bênção no seu potencial máximo. Em conjunto, ele já força todos os seus personagens focando nele. O sumo sacerdote fica impressionado com a quantidade de fé, fica um brilho gigante. Todo mundo ali fica até cego. Os caras ficam de queixo caído, dizendo que aquilo é algo inacreditável. O poder sagrado chegou até a cabeça da estátua. O sacerdote até o chama de Sr. Han. Ele fala que está impressionado porque o Prota já está no nível de um sacerdote. E que a fé dele é tão profunda e isso é realmente impressionante. Dizendo para ele continuar com o trabalho duro daqui para frente. O Prota só agradece. E o sistema informa que ele obteve a habilidade Batismo Sagrado. Aumenta o potencial dos avatares e permite o compartilhamento mais eficiente da força mental de cada indivíduo. Aí o Prota se pergunta se esse é o limite do poder sagrado. E fica feliz porque ele estava achando que não ia funcionar essa fé falsa. Porém ele nota que não parece que funcionou de forma completa. Que aquela divindade da igreja está mais próxima de um sistema do que de um deus pessoal com personalidade. Ele fica até um pouco curioso porque naquele momento ele sentiu uma curiosidade. Fica se perguntando se é isso que significa ser vigiado. A cena corta e podemos ver alguém irritado, dizendo que não encontraram nenhuma evidência sobre o herdeiro do rei imortal há meses, e que ele não tem coragem de mostrar a cara dele pra Santa. O cavaleiro ali fala que vai ser difícil obter suporte do reino Thalia, e que talvez a organização dos vampiros escondida dentro do reino tenha alguma participação nisso aí. Eles comentam que durante a perseguição, o atrito com o clã dos vampiros e votos de defesa foram grandes demais. O cara ali fala que já que o esquadrão de extermínio não fez progresso nenhum, a pressão política do reino de Thalia está aumentando e usando isso como alavanca. E dessa forma, o esquadrão de extermínio será dispensado. Eles diz que entendeu. Quando se retira da sala pensando que estão cercados por todos os lados. E se pergunta o que ele deveria fazer sobre isso. Mas aí ele nota lá fora, os cavaleiros novatos, e fica um pouquinho curioso. O cara ali acha uma abertura na defesa do Prota e já acerta nele. Porém ele dá uma cotovelada na cara dele com tudo. Faz cair no chão. E com isso, o nosso Prota ganhou. O sistema informa que um indivíduo ganhou iluminação por meio de um treinamento repetido. Ele adquiriu a habilidade técnica de combate do cruzado. E ele nota que tá combinando a super regeneração com o poder sagrado, e agora tá bem melhor. O cara lhe pergunta se por acaso ele deixou ser atingido de propósito. Ele diz que sim, desistiu de carne para ganhar osso, uma tática do estilo dele. Porém ele diz que ainda não é suficiente, ele precisa de uma forma diferente. O cavaleiro lá fala que certamente, em questão de poder sagrado, ele já está no nível de um instrutor, ou de um cavaleiro sagrado do alto escalão. Mas ele ainda é bem inexperiente para se tornar um cavaleiro sagrado. Pergunta se esse aí não é o Paladino Tusken. E aí ele já fala que vai tornar o Prota mais forte. E que tal ele vir com ele para o templo de Rosélia? Ele também convida para deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal. E muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Até a próxima e valeu!